Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal. Diego aqui vos fala, depois aí de um bom tempo afastado aí, sem fazer live aí pra vocês. Tô tentando retomar devido à nossa correria, né? Mas muita coisa acontecendo, né? E às vezes a gente não tem ali muitos assuntos ali pra trazer, ficar abrindo live pra ficar falando mais do mesmo também não é empolgante, né? Então, vamos trocar uma ideia aqui. É, Volto a dizer, né? Aquela minha humilde opinião na fila do pão, né? E fazer você também pensar um pouquinho, junto um pouquinho com o que eu penso, com o que você pensa, e a gente vai formulando aí uma ideia, né? É, Essa semana tem sido uma semana meio pesada, meio carregada, eu acho que para todos nós. Cidadão de bem, cidadão que quer o correto, a gente tá batalhando aí por uma voz ativa aí, tá todo mundo ficando assustado aí na internet, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Então, o negócio meio tá meio pesado, né? A gente teve aí todo mundo acompanhou, né? Todas as mídias padrões acompanharam aí o julgamento do Bolsonaro. Não falo muito de político aqui no canal, todo mundo já sabe minha posição relacionada a isso. Já virei essa página há muito tempo, mas só para contribuir, né? Eu já sabia que todo mundo já sabia que ele ia ser condenado. Ainda o pessoal ainda ficou especulando, não, um ministro pode dar um voto ali neutro, a Carmen pode, Carmen, a Carmen pode dar pode revirar o jogo, enfim. O único que a gente pôde contar ali de forma técnica e de forma ali espetacular foi o Fux mesmo, que falou que era um absurdo aquilo ali, faz total sentido. Não teve tanque, não teve arma, então para que ser julgado por uma questão ali de é, como é que formação de quadrilha armada, umas coisas assim meia fora de jogo, enfim, a carta já estava marcada, iam colocar o Bolsonaro na prisão, todo mundo já sabia disso, eu já sabia disso também, que a única forma dele seria eliminar ele ou botar ele inelegível e enfim, e o voto ali meio todo mundo rindo, brincando, uma pena a gente ter chegado nessa posição. Você vê o Moraes ali virou para Carmen, calma aí Carmen, deixa eu terminar aqui o meu voto fazendo piada, porque o Fux falou isso, gente, deixa eu terminar aqui minha defesa, porque eu acho que faz sentido eu explicar, eu só peço aos colegas que não me interrompem. E o Moraes, calma aí, Carmen, deixa eu terminar aqui minha defesa aqui. Lamentável a gente ter chegado nessa situação, né? É tão bonito a questão da hierarquia e das instituições, cada um com seu devido, sua devida função, seu devido charme ali, né? E desmoronou, a população já não está mais respeitando polícia, já não está mais respeitando há muito tempo, né? As instituições. E até eu também, que eu era a favor do Estado, né? Porque a gente tinha uma questão de entendimento que quanto mais Estado, mais controle, mais organização fica. Eu acho que foi Hobbes que falava que o homem é o lobo do homem, que se não tem a figura do Estado ia virar uma selva. E hoje a gente vê que não é bem por aí, né? Pode não ter instituição, o Estado não pode não ter instituição, mas se a gente der uma livre defesa, ampla defesa para cada cidadão, eu acho que aquela história da festa que você entra num estabelecimento, tá todo mundo armado. Você pisa no pé de um cara, é desculpa para lá, perdão para cá, porque você sabe que se ali você se crescer, vai ficar complicado, né? Então esse voto do Bolsonaro já era esperado, né? Tirar ele do circuito, triste, é uma perseguição às claras, só não vê quem faz parte do sistema ou quem está ganhando algum dinheiro com isso, porque é visível, são dois pesos e duas medidas, então assim a questão está muito voltado para a política, né? Então assim
Gostaria de trazer assim, voltei a fazer as lives, né, com a minha posição, o meu posicionamento. Não que vá mudar nada, porque não é assim, mas pelo menos junta com o conhecimento de alguém que concorda em alguns pontos ou discorda, que está em outro estado, lá em cima do mapa. Então, devagarzinho a gente vai formando aí uma comunidade forte aí e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só gostaria assim, foi uma semana pesada, né? Teve esse julgamento do Bolsonaro, já é a página virada isso daí. Se vai ter revolta, se o Trump ele vai chegar, o Marco Rubio, ele divulgou no Twitter que já vai ter ações, vias de fato, não sei o que ele quis dizer com isso, mas é aquilo, a gente tem que ter inteligência emocional e não ficar esperando o tio Sam chegar com capa vermelha, o super-homem, não vai ter isso, eu não vejo isso acontecer, assim como eles não entraram em alguns países, para botar a ordem no galinheiro, né? Para botar a ordem. Todos os países que eles entraram, eles saíram e ficou do mesmo jeito. Então eu não acredito que vai ter uma intervenção significativa a nível de democracia, né? De política, né? Bem, isso é minha opinião, né? Aconteceu uma situação muito chata, né? A morte do Charlie Kirk. Era um cara conservador, um cara que falava de Deus, falava, né, do evangelho, era a favor da família, a favor do debate, né? Ele ia nos centros das faculdades, que é um antro de esquerda, né? Porque a esquerda ela consegue gambelar e implementar a sua ideia, o seu conceito pro cara que tá ali na faculdade, que não tem nada, tem que construir alguma coisa, ele já chega, viu, você acha legal você ter que construir, quando na verdade já tem um empresário ali, malvadão, com tantos bens, com 2 carros, a mulher dele tem isso, tem aquilo, você acha certo isso? Então, eles vão fazendo uma lavagem cerebral nos adolescentes que estão começando a vida, assim como eu, várias pessoas. A gente só veio conquistar as coisas com o tempo, né? Depois de uma senioridade. E o jovem, ele não tem esse entendimento. O jovem, ele acha que é tudo difícil para ele. E realmente até concordo, porque o cara saiu da casa dos pais com o apoio, sem o apoio dos pais. E a pessoa ter que implementar do zero, cavar um buraco nesse mundo, ver aonde é o seu lugar, o que vai fazer da vida, como é que a pessoa vai galgar, como é difícil ela ter as primeiras conquistas materiais dela. Então vem uma filosofia bonita num livro colorido, dizendo que não, vamos tomar de quem tem, vamos dividir tudo. E é engraçado que logo depois que ela sai da adolescência para a juventude e começa a adquirir os seus bens, sua primeira habilitação, compra seu carro, a ideia dela que ela tinha quando ela era nova, na época da faculdade, ela já vai mudando, ela já vai indo para o sentido do conservadorismo, né? E nesse movimento que ela já vai para o sentido do conservadorismo, né? Conservadorismo, ela já vai começando a entender o seguinte: calma aí, cara, eu não sou tão de esquerda assim, eu conquistei isso daqui, foi com muita luta, muito suor, eu não acho justo agora eu ter que dividir com alguém, eu ter que dar uma coisa para quem não tem, que a pessoa cave um buraco no mundo e para ela enfiar os pés dela, que é difícil, assim como todo mundo, início de carreira, tem a sua dificuldade de conquistar suas coisas. Esses adolescentes também que estão começando agora também têm as suas dificuldades. Então é nesse sentido que a esquerda vem como uma peça filosofal, como com um canto, né, para poder, e acredite, muita gente cai nesse canto da sereia, né? Então é assustador, né? Esse Charlie Kirk, ele ia nas faculdades, que é um antro de pessoas esquerdistas, né? Porque o sistema, né, o comunista, ele está instalado nessas instituições,
Eu me lembro que a filha de um casal, amigo da família, a família era testemunha de Jeová, nada contra. É, e o pai até publicou na rede social, era o Facebook na época, minha filha entrou, tirou a pontuação, entrou federal, a família feliz. E logo em seguida ele comentou, né, com a minha família que, cara, eu perdi minha filha. Minha filha raspou a cabeça, mudou, a garota era uma princesa. Mas por quê? Porque ela entra, ela pode até ter uma convicção de família, mas a pressão é tanta de todos os lados que a pessoa acaba cedendo. E perdeu a menina, perdeu assim, não para a morte, né? Perdeu assim, como a menina era para a família, né? Uma família totalmente estruturada, e isso acabou com a garota. Então, toma cuidado que hoje faculdade federal não é mais isso tudo. E você entra, você perde o filho, entendeu? Particular também tem isso. Pode ter, mas eu acho que o controle é mais acirrado, entendeu? Então, assim, analisando esse ponto de vista, né, o Charlie Kirk, ele fazia isso. Ele entrava na faculdade, ele posicionava o celular dele no tripé, ele sentava na cadeira com o microfone, um tripé um pouco afastado dele, ele fazia as transmissões ao vivo no YouTube. E nessas transmissões ele tinha bom debate, enfim, ele tinha muita paciência também, que vinha uns questionamentos muito nada a ver. Ele tinha paciência, ele ria, ele interagia com a pessoa, ao ponto de uma menina tá olhando para ele e mostrar o bico do seio dela, porque aí o algoritmo da transmissão ao vivo do YouTube ia entender que aquele é um conteúdo erótico e ia derrubar a transmissão dele. E ele questionou, por que você está fazendo isso? Né? De tão degradante que é essa mentalidade do pessoal esquerdista. Então, você não vê ninguém esquerdista sendo esfaqueado, sendo levado leva um tiro, é preso, é torturado dentro da prisão. Você não vê nada disso acontecendo. Então, quando você não tem um debate que a pessoa não consegue argumentar, não consegue sustentar, e ela não reconhece que ela está errada, que não é uma visão boa a nível de povo, né, para replicar isso para a sociedade, ela agride, ela esfaqueia, ela manda prender, entendeu? Ela vira a sua vida de ponta cabeça. Então, é muito triste o que aconteceu. Eu sou totalmente solidário. Era um homem que falava de Deus, era um homem que falava sobre a família, sobre o conservadorismo nas instituições da faculdade. Provavelmente ele deve ter irritado alguma pessoa poderosa, tá? Isso é fato, né? E cai naquela questão, né? Sobre Mateus 10, 22, né? Se eu não tiver... e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele já sabia que ele ia ser odiado por falar de Deus, por falar de família, por falar sobre o amor ao próximo. E como é que pode, cara, uma pessoa ser alvejada, que não foi alvejada por uma pessoa, um fanático político, não foi. O cara tirou, pegaram ele, fui eu mesmo, bota na minha conta. Não foi, não teve isso. Foi uma pessoa totalmente treinada, né? Tinha uma pessoa em cima do telhado, a bala bateu no colete, resvalou para o pescoço dele, afetando a jugular e as vértebras, deixando ele paralisado. A morte ali já estava definido, né? Não teve um segundo disparo. E uma coisa interessante que eu olhei assim, né, que a gente vai vendo ali e pesquisando, que duas pessoas automaticamente levantaram a mão e não, fui eu, e pegaram uma arma de chumbinho com uma luneta com o senhor. E logo seguindo no estacionamento, um outro cara também com uma arma de chumbinho com luneta. Então,
Para você que é sobrevivencialista, para você que tem um conhecimento tático operacional, o nome disso é enganação psicológica, né? Isso já era uma estrutura montada. Tinha uma pessoa também que ainda estou investigando, ele mexeu no boné, mexeu na boca, e entender o porquê que o cara mexeu e um segundo depois o tiro ocorreu, né? Então, assim, não importa agora o que aconteça, ou quem vai ser responsabilizado, uma pessoa espetacular. Você assistiu os debates dele, tem vários canais brasileiros que traduzia simultaneamente os debates dele com legenda e tudo, até voz feitas por IA. E é muito triste que isso que aconteceu, porque fica claro a perseguição da direita, do conservadorismo, da família, entendeu? Então, assim, a gente não sabe até onde isso vai alcançar a gente, né? Eu só complementando aqui, né? Depois de um tempo sem fazer live, eu falei assim, não, cara, eu vou voltar a fazer live, vou dar minha opinião humilde na fila do pão, e não tem problema, eu não quero muita gente, se eu conseguir atingir 1 ou 2 pessoas, já tá valendo e já ajuda bastante isso. Então, assim, é triste o que aconteceu, mas, assim, é o mundo que a gente vive, esse mundo denso, esse mundo, né, da terceira dimensão aqui que a gente está. É um mundo pesado, é um mundo denso. Eu tenho certeza que a saída está em interação com as pessoas, mais contato com a natureza, você pisar com o seu pé descalço na grama, ter contato com a natureza, voltar lá para as origens, sair das grandes metrópoles, sair das grandes cidades, ter menos contato com o celular, com isso daqui, e você ter mais contato com o próximo, né? Eu acredito muito nisso, eu tenho muita fé nisso. Então, a gente sabe que teve um impacto na direita americana. Não estou falando se isso foi ocasionado pela própria esquerda. Eles dão o caos e depois eles dão a solução, que é o controle, que é o que eles sempre pregam, estão sempre pregando isso. Mas deixou um movimento conservador abalado. E isso no Brasil, a gente já está sendo perseguido também, né? Temos conexões com o Brasil aqui que tem essa questão da influência da pauta política, e os jovens aqui também vai nas faculdades, começa a fazer um debate, daqui a pouco sai com chute, sai com paulada, e é um risco, não aconselho ninguém fazer isso. Ah, cara, eu quero ingressar e isso gera visibilidade. Eu acho que não paga, porque você pode ser esfaqueado, você pode ganhar um tiro. Eu acho que não paga, eu acho que não compensa. E a gente sabe que nesses lugares, nesses antros, já estão a esquerda e o comunismo já está enraizado nesses lugares. Então a gente não vai conseguir fazer com que brote ali alguma coisa boa. E se você tem que passar por isso para você chegar no Congresso ou na política, eu tenho uma opinião, na verdade não é uma opinião, né? Eu tenho uma dica, isso não vai ajudar muito. E se você puder estudar o lineamento universal superior, pesquise sobre isso, você vai ver que esses lugares já estão todos tomados. E não importa o movimento que você queira fazer, você não vai conseguir trazer um resultado satisfatório. Você vai ser uma pipa num tufão. Simplesmente isso. Então, é um ponto de vista meu. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nesse mundo que a gente está, nessa terceira dimensão que a gente está, é temporário, isso aqui tudo é passageiro, tudo isso aqui que a gente acumula, isso aqui vai ficar, a gente não tem como não levar isso para nenhuma outra dimensão. Eu acredito muito em Deus, em Jesus Cristo, propriamente dizendo, né? E eu acredito também que tem certas coisas que o sistema, você não vai querer mudar.
até porque você vai ser contaminado e você vai gerar uma energia muito pesada em você, porque nesses lugares já tem o que a gente fala de lineamento universal superior. Depois vocês pesquisam isso daí com calma, que qualquer pessoa da lei que tentou investigar isso morreu, foi calado, foi silenciado, e desde então ninguém mais cavou de novo esse buraco. E não compensa. E não é interessante você querer saber disso. Evite esses lugares, porque você não vai conseguir, vou mudar o sistema de... Não vai. Não vai. O Bolsonaro não foi o melhor presidente, mas foi um presidente que ele conseguiu gerar um contraste considerável, ao ponto da gente ficar debatendo política hoje em dia. É graças a ele. Não foi dos melhores. Eu achava que ele não tinha que pegar lá os defensores agrícolas lá, né, com a Rússia, né? São defensores agrícolas com manchas de sangue por causa da guerra, já estava rolando a guerra. Mas, enfim, fui contra ele fazer isso também, mas ele fez e tudo, aquele papo todo. Eu tenho que ser político, não posso. Enfim, tinha outros recursos que ele poderia fazer para poder beneficiar o agro. Mas, enfim, foi a manobra que ele arranjou. Ele para mim, não paga, né? Que veio os alvejantes lá, os defensores agrícolas lá, manchado com sangue. E todo aquele esforço, toda aquela manobra, e ele tá preso. Não espere, né, que o tio Sam vai fazer alguma coisa, ou Marco Rubio, né? Eu também não espero que ele vá fazer nada. Se fizer alguma coisa, vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente tá no meio dessa briga toda aí. Mas tudo fala sobre esse desdobramento aí que tá rolando aí, né? Aconteceu essa morte aí do Charlie Kirk nos Estados Unidos, a prisão do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, assim, a direita ela sempre foi perseguida, né? Então, a tendência, cara, é só piorar, tá? Eu não sei qual vai ser a posição do Congresso ou do povo em relação a isso. O povo, depois do que aconteceu lá, né, dos protestos lá, que teve aquele quebra-quebra lá no Planalto e tudo, enfim, para mim aquilo ali foi papel de infiltrado, mas, enfim, uma menina lá que rabiscou com batom, né, uma coisa que você limpa com água e sabão, né, depredou, ganhou ali uma penalidade ali, uma dosimetria ali da pena ali, absurdamente, mãe de família e tudo, que foi protestar. Então esse é o nível da esquerda, entendeu? Eu vou protestar, mas cara, você pode estar indo para uma armadilha e paga isso. Paga, não paga, por você pensar assim, que o Brasil tá... Não é por eu pensar assim que o Brasil tá assim. O Brasil tá assim por causa deles, não é por causa da gente, entendeu? Agora, como é que vai ser isso? Vai todo mundo... Porque, e aí? Não tem como prender todo mundo, mas os 100 mil lá que foram naquela passeata lá, foram indiciados. E tem gente lá, a senhora que morreu lá dentro, teve caminhoneira que fez o protesto lá, os caminhoneiros amarraram as bandeiras do Brasil nos caminhões. Teve caminhoneira que se suicidou, que o Alexandre de Moraes deu multa para ela de 200 mil. A pessoa ficou louca, não tinha como pagar, se suicidou, pulou lá o andar lá do prédio dela, ela se suicidou, pulou. Então essas mortes vai ficar na conta de alguém. Aí vai ficar na minha conta, cidadão, eu, você? Não é na nossa conta que tem que ficar. Então, assim, a gente tem que entender o jogo, que o jogo é sujo, o jogo é pesado, e é esse nível de jogo, entendeu? Você não vê ninguém da esquerda sendo esfaqueada, levando tiro, sendo preso, sendo torturado na prisão. Mas você vê gente da direita, gente que quer o correto, conservadorismo, senhora que estava com o terço na mão, ajoelhada na frente dos quartéis, que foi presa
E algumas dessas senhoras, desses senhores, faleceram lá dentro, que tiveram complicação. Então, assim, é uma coisa triste, a gente está passando por isso. Se me perguntarem, Diego, qual é a saída? É aeroporto? Não, porque lá fora também tá tão ruim quanto. Então, se você tiver que ficar num lugar que você fica num terreno que você conhece, que você tem conhecimento ali de evasão, de divisa, para você poder entender ali como é que roda o jogo, tenta ser o menos refém do Estado possível, né? Então, é jogar o jogo. E é muito triste, a gente está passando por isso, muito triste mesmo.